Amém. E nessa noite eu gostaria de meditar com os irmãos a partir de um texto bem conhecido, que fica lá em Romanos 3, versículo 23. É bem estranho não ter minha mãe e meu pai por aqui. É muito esquisito, faz muita falta. Amém. O texto bíblico nos diz, Romanos 3, versículo 23, diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Um texto muito conhecido, um texto muito utilizado, e para essa pregação a gente tem um título de Sou pecador, mas sou assintomático. E desde já eu quero orar com os irmãos pela palavra. Santo Deus, eu quero louvar teu nome e agradecer pela tua palavra e pela tua igreja. Eu peço, Senhor Jesus, que, Pai, que teu Santo Espírito toque os nossos corações, abra o nosso entendimento. Meu Pai, para que possamos ouvir, Deus, as verdades bíblicas, Senhor Jesus, e aplicá-las. Que possamos, Senhor Jesus, sair mais crentes, sair, Senhor Jesus, mais parecidos com o Senhor. Pai, que todo homem, assim como tua palavra diz, que todo homem seja mentiroso e só o Senhor verdadeiro. Pai, que minha palavra não seja nada, mas usa, Deus, dessa pregação para tocar o coração da tua igreja. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, desde o começo da pandemia, desde o começo lá atrás, em 2020 ainda, a gente escuta muita coisa. E hoje, a gente recebe essas coisas um pouco diferentes, mas desde lá a gente escuta muito. Sobre muitos assuntos, a gente escuta especialistas, cientistas, políticos, amigos, vizinhos, colegas de trabalho e até pessoas anônimas na rua. Quem trabalha com o público escuta todo tipo de gente falando sobre todo tipo de coisa. E a questão da pandemia, a questão do coronavírus, também não foi um assunto que não se falou. A gente escutou muita gente falando muita coisa a respeito do coronavírus, de máscara, de vacina, e ainda escuta, né? Algumas dessas opiniões que chegam até nós, muitas delas são baseadas em alguma informação, em algum fato científico, em alguma coisa que tenha lógica, que tenha embasamento. Já outras informações que chegam até nós, outras opiniões, nem tanto, né? Outras afirmações sobre, sei lá, o uso de máscara, sobre gente que vira jacaré se for vacinado, coisa que não tem muita lógica nem nenhum sentido. E provavelmente a afirmação que me deu mais ranço de escutar durante a pandemia foi a afirmação de ser assintomático. Porque existe sim a possibilidade de alguém contrair o coronavírus e ser assintomático, e não ter os sintomas frequentes de perda de paladar, de febre, enfim. E existe essa possibilidade. Porém, o que me dá mais ranço, o que me deu mais ranço, o motivo desse ranço, de escutar alguém falando assim, não, eu sou assintomático, como eu escutei algumas vezes, foi a questão de usar uma informação legítima, porque existe a possibilidade, porém sem nenhuma comprovação, e com apenas o objetivo egoísta de
não usar uma máscara ou de descumprir um protocolo que foi feito. Eu lembro, quando eu trabalhava num outro lugar, e foi logo no começo, ali em 2020, no começo da pandemia, estava todo mundo muito preocupado, e todo mundo, era um escritório, todo mundo usava máscara, e daí tinha algumas pessoas que chegavam sem máscara, e todo mundo, pô, cara, coloca máscara, evita aí os abraços, tudo mais. Aí a pessoa chegou e falou, não, mas eu sou assintomático. Tipo, sem ter feito nenhum teste, sem ter procurado nenhum médico, sem comprovação de nada. Simplesmente ele não estava sentindo nada, então, logo, assintomático. E este comportamento de usar uma informação legítima, uma informação verdadeira, não com o objetivo errado, não é nada novo, não é nenhuma novidade. A gente vê isso, a repetição dessa atitude, desse comportamento, em outros momentos da nossa vida de convívio. Como, por exemplo, a gente encontra afirmações verdadeiras sendo usadas de forma errada e com objetivo errado em relacionamentos conjugais, de pai e filho, de esposo e esposa, afirmações corretas sendo usadas com objetivos egoístas. E a gente encontra isso em ambientes de trabalho, na escola, como alguém que diz assim, eu falava muito isso, se o professor dá uma só matéria, por que eu tenho que aprender todas? Aí eu não estudava, as outras matérias, eu estudava o que eu queria. Então, assim, a afirmação é verdadeira, porém, com um objetivo muito egoísta. E até mesmo aqui na igreja. A gente vê muita afirmação verdadeira no que diz respeito à igreja, à palavra de Deus, sendo usada de forma errada e com um objetivo egoísta. Por exemplo, quem nunca disse ou escutou alguém dizendo assim, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quem nunca falou isso? Ou quem nunca escutou alguém falando isso? Usando, na verdade, do texto bíblico, de uma passagem bíblica para justificar um pecado. Uma afirmação legítima. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quem disse isso? Quem falou isso? Jesus falou isso. Jesus, o padrão de obediência perfeita, o padrão de santidade, falou isso. Deus encarnado falou isso. E falou isso em que situação? Em que alguns mestres da lei, os fariseus, arrastam uma mulher, pega em adultério, e enquanto que esses mestres da lei, que na verdade não eram bons mestres da lei, eram hipócritas, eram pessoas que colocavam um jugo sobre as outras pessoas, mas que eles mesmos não faziam, que mandavam as pessoas cumprir algumas coisas que eles mesmos não cumpriam, que procuravam formas de praticar a lei de Deus de acordo com o seu próprio entendimento. Um jeito de praticar a lei de Deus a partir daquilo que fosse agradável, da forma que fosse correta para eles, que beneficiasse a eles. E diante desses fariseus, desses líderes, o homem mais santo que esteve aqui entre nós, a pureza e a bondade, que andou entre nós, ao invés de condenar a mulher, perdoa ela. E então diz, quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. E existe até uma discussão a respeito desse texto, mas é uma afirmação bíblica, é uma afirmação legítima, é uma afirmação verdadeira. Porém, parece ser usado
nos nossos dias como uma afirmação que faz justamente o contrário. Jesus usou isso para perdoar o pecado de alguém. Jesus usou essa afirmação para ter compaixão, misericórdia. E parece que a gente usa de forma errada e egoísta como uma defesa quando a gente é pego em pecado, quando a gente é pego em falha, em falta, e diz assim, você não pode me condenar porque você também tem pecado. Então, peraí, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Na verdade, a gente está usando um texto legítimo, correto, bíblico, mas com a intenção errada. Com a intenção não de pedir perdão, não de ter arrependimento, mas de não ser condenado. Com a intenção de dizer assim, eu erro, mas você erra também. E já dizia minha mãe, um erro não justifica outro. Quando eu jogava uma pedra na cabeça do Mateus, depois que ele tinha jogado outro em mim. O erro dele não justifica o seu. Mentira, era só eu que apanhava mesmo. Essa é a verdade. A mensagem do Evangelho de Jesus, essa mensagem que a gente carrega, ela tem muitas faces. Existem muitas faces do Evangelho de Jesus, variando de acordo com os seus ouvintes. E uma dessas faces do Evangelho, uma dessas formas de encarar o Evangelho, é a conclusão que o ímpio, que não foi alcançado, chega a escutar as primeiras afirmações do Evangelho. O Evangelho começa com uma má notícia. O Evangelho começa com uma acusação. O Evangelho de Jesus começa com arrependam-se. O Evangelho de Jesus começa com vocês pecaram contra o Deus Criador. E Ele está irado com isso. E Ele está irado com isso. Vocês quebraram a lei de Deus, nós quebramos a lei de Deus. E Deus não está satisfeito com isso. Deus está irado com isso. Deus tem uma justa condenação para aqueles que quebram a sua santa lei. Uma das faces do Evangelho, uma das formas que o Evangelho é encarado, começa daqui. Uma das formas é que o Evangelho, ele é revoltante. A mensagem de Jesus é revoltante. É revoltante porque quem é que gosta de ter seus pecados expostos? É revoltante porque quem é que gosta de ser condenado? Quem é que gosta de na história lá, dos fariseus e da mulher adúltera, quem é que gosta de ser arrastado, sendo condenado pelo seu pecado? Aquela mulher havia pecado. Quem é que gosta de ser o vilão da história? O Evangelho é revoltante. Porque ele começa, a conversa do Evangelho começa mostrando que nós não somos bons. Ele começa mostrando que nós estamos errados. Ele começa apontando o erro. Quem é que gosta de ir lá no seu ambiente de trabalho, onde estuda, enfim, quando uma coisa dá errada, quando o tapete é deixado fora, quando algo é desperdiçado, quando uma coisa quebra, quem é que gosta do dono chegar e dizer, foi você? Foi você que deixou a porta aberta e por isso que invadiram a empresa. Foi você que deixou o ar-condicionado ligado, por isso que a gente pagou uma conta alta.
Foi você que colocou o preço errado e por isso que eu vendi tendo prejuízo. Quem é que gosta? Quem é que aceita isso de primeira? Quem é que escuta alguém dizendo assim, você está errado, e não rebate, não, mas eu errei porque fulano também, não, mas eu também não sabia que isso era errado. Não me falaram, não me deram um treinamento, não. Quem é que não rebate a uma acusação? Quem é que simplesmente aceita a acusação com um simples, realmente eu estou errado. Logo de cara. O evangelho é revoltante. É revoltante porque ele começa justamente dizendo, você está errado. Você errou. E você não errou só com as pessoas, você errou com o Deus Criador. E cá entre nós, ele não está legal com você. Ele não está feliz com isso. Ele está irado. Você quebrou a lei que ele nos deu. Você quebrou, você descumpriu. E diante disso, diante da acusação que o Evangelho nos faz, a resposta que a gente escuta do ímpio são justificativas. Justificativas como, por exemplo, justificativa da pessoa boa, que não rouba, que não bebe, que não fuma, que trabalha, que vai de casa para o trabalho, do trabalho para a igreja, da igreja para casa. A gente escuta essa justificativa da pessoa que não chama palavrão, que não escuta Wesley Safadão. Então, por isso é uma pessoa boa. Por isso, não é um pecador. Ou melhor, é um pecador, mas é assintomático, né? Tá, eu não sou perfeito, porque ninguém é. Mas eu também não sou culpado de quebrar a lei de Deus. Eu não tenho esses sintomas. Eu sou pecador, mas não é assim, eu sou assintomático. Eu não sou esse pecador tanto assim, né? Eu não sou um pecador tanto assim. Eu não quebrei tanto. Eu quebro uma coisa aqui, outra ali. Mas parece que o apóstolo Paulo também teve que enfrentar algumas perguntas. O livro de Romanos é um livro realmente fascinante. É um livro muito bem elaborado no que diz respeito ao pensamento do Evangelho, a como entender o Evangelho, a partir da onde, como, enfim, Paulo realmente foi tocado por Cristo e realmente teve um encontro com Cristo. Porque as coisas que Paulo disse nesse livro, escritos há milhares de anos atrás, ainda são muito profundas para nós hoje. Grandes homens de Deus se tornaram grandes homens de Deus a partir do livro de Romanos. E parece que Paulo responde a perguntas semelhantes, responde a afirmações semelhantes no capítulo 3. Seguindo o raciocínio, Paulo começa o livro de Romanos se apresentando, falando que desejava ir até os irmãos, pregar o evangelho com eles, e Paulo começa explicando a respeito da queda. Paulo começa explicando aos irmãos a respeito de como o homem pecou, de como o homem foi entregue à sua natureza humana e como que ele se distanciou de Deus. E aqui no capítulo 3 em específico, no capítulo 2, Paulo vai falar sobre como os judeus pecaram. Os judeus eram um povo que Deus escolheu. Deus olhou para toda a terra e escolheu um povo que o representaria, um povo que receberia a sua lei. Um povo que seria o seu povo e que teria Deus como o seu Deus, que seria guiado por ele. Porém, esse povo se desviou inúmeras vezes. Esse povo adorou outros deuses. Esse povo quebrou a lei de Deus. Esse povo que tinha o templo
de Deus na sua terra fez desse templo lugar de outros deuses. E Paulo, no seu raciocínio, mostrando que todo homem pecou, Paulo começa o capítulo 2 e fala sobre como os judeus, esse povo, que embora foi escolhido por Deus para ser seu povo, havia pecado, estava distante de Deus. E ele começa o capítulo 3, continuando, falando qual é a vantagem de ser judeu. Qual é a vantagem de ser circuncidado? A circuncisão era aquele símbolo, né, da aliança que Deus fez com Abraão, em que os homens tinham aquela cirurgia de fimose feita, né, com 8 anos de idade, 8 dias de nascido, e isso era um diferencial entre eles e os outros povos do mundo. Isso mostrava que havia um diferencial, uma aliança feita. E Paulo diz, qual é a vantagem de ser judeu? Qual é a vantagem de ser circuncidado? E ele mesmo responde, sim, existem muitas vantagens. Primeiro, pelo fato do povo judeu, do povo de Israel, ter recebido a palavra de Deus, a lei de Deus. Mas este povo que carregava a Arca da Aliança, que tinha com eles o templo do Senhor, que haviam recebido todos os profetas que a gente lê hoje, inclusive o Ezequiel que a gente falou hoje, foi o povo de Israel que recebeu. A gente tem a lei de Deus, a gente sabe os mandamentos de Deus, o padrão que Deus revelou de si mesmo, porque Ele revelou ao povo de Israel. Ele não revelou a nós, Ele não deu a nós de imediato, mas Ele deu a um povo. E Paulo diz, existe sim muita vantagem nesse aspecto, mas no quesito salvação, nenhum. Não há nenhum orgulho, não há nenhuma vantagem, não há nada que faça vocês serem melhores do que os outros por conta disso. O povo judeu acreditava que eles tinham motivos para serem orgulhosos, eles tinham do que se orgulhar, porque foram um povo escolhido por Deus para receber tudo isso que a gente falou. Porém, o povo judeu era nada mais, nada menos do que pecadores assintomáticos. Eles sabiam que eles não cumpriam a lei de Deus. Eles sabiam que eles não eram sinceros em sua devoção. Eles sabiam que eles não adoravam a Deus de todo o seu coração. E a respeito disso, Paulo diz, no capítulo 2, versículo 17 em diante, diz, se porém tu que tens sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abomina os ídolos e lhes rouba os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Esse era o povo que achava que podia se orgulhar. Esse era o povo que achava que estava salvo, que eles não deviam ter medo de nada, porque Deus havia os escolhido. Eles não precisavam obedecer à lei. Eles já haviam sido escolhidos. Eles tinham que se orgulhar. Esse era o entendimento do povo de Israel. Eles eram pecadores assintomáticos. Eles se consideravam melhores do que os outros povos, que adoravam outros deuses, mas eles também adoravam. Eles não honravam ao Senhor sobre todas as coisas. Eles desejavam o que era do próximo. Eles mentiam uns para os outros.
Eles não cumpriam a lei de Deus, mas achavam que simplesmente por serem o povo de Israel, o povo que Deus livrou do Egito, por isso eles já estavam salvos. Por isso Deus já estava se agradando deles. E Paulo diz: não, vocês quebraram a lei de Deus. Vocês são culpados. Judeus, vocês são indesculpáveis, porque vocês quebraram a lei de Deus, vocês transgrediram os mandamentos. E que acusação! Tu que diz que é guia dos outros, por que você não guia a si mesmo? Tu que prega para os outros, por que você não prega para si mesmo? Que acusação forte! Tu que diz que é guia dos cegos, professor das crianças, tu que diz para não roubar, tu roubas. Tu que diz que não é para cometer adultério, tu comete. Tu que diz que não é para adorar outros deuses, você adora. E que acusação pesada Paulo faz ao povo judeu. O povo de Deus, o povo que recebeu a lei de Deus, estava distante de Deus. Havia pecado. Logo em seguida, o apóstolo Paulo acrescenta que não apenas os judeus, que não apenas eles, mas nós também, que também os gentios, aqueles que não eram judeus, todos nós pecamos. Paulo acrescenta e diz, no versículo 9, do capítulo 3, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não só o povo de Israel merecia essa acusação, mas nós também. Todos nós pecamos. E aqui está a notícia revoltante do Evangelho. Vocês estão errados, vocês pecaram. A culpa é sua. Diferente de Papai Noel, o nosso Papai do Céu não encontrou nenhum bom menino entre nós. Todos, desde aquele que é o mais caridoso entre nós, até aquele que é o mais sujo, desde aquele que tem as melhores das boas intenções, até aqueles que têm as terríveis más intenções, todos pecaram. Todos nós estamos afastados da glória de Deus. Não há um justo sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Essa é a primeira afirmação do Evangelho. Essa é a primeira notícia do Evangelho. Nós pecamos contra Deus, pecamos contra a lei do Senhor. E estamos afastados dele. E o que essa notícia traz ao ímpio? Como o ímpio encara essa notícia? O ímpio, ele tem duas bem comuns reações diante dessa verdade, da verdade de que ele é um transgressor da lei de Deus. E a primeira delas, a primeira reação do ímpio é a de se justificar. De se justificar com boas obras, como a gente já falou. Com boas intenções. Negando que ele seja um pecador. Como se dissesse, talvez eu seja um pecador, mas não tenho todos os sintomas. Eu sou um pecador assintomático. Eu tenho coisas boas, eu faço coisas boas, eu ajudo o próximo. O ímpio, diante da acusação do Evangelho, ele se esquiva, ele tenta justificar a si mesmo com suas próprias obras. Porque ele honra o Pai, porque ele obedece a algum mandamento. A segunda reação do ímpio
é a de entrar no samba, né? É a de diminuir o que ser um transgressor da lei de Deus significa. Mais uma vez, utilizando até de uma afirmação verdadeira. O ímpio olha e diz: todos pecaram. Por que você vai me acusar? Todo mundo pecou. Eu também. Todo mundo pecou, por que eu sou mais pecador do que o outro? Eu vou entrar no samba, todo mundo erra, eu erro também, o que é que tem? Existem essas duas reações que são muito comuns ao ímpio. A escutar o evangelho. Quando você prega o evangelho a alguém, como por exemplo, outro dia, estava com um conhecido, e ele estava falando que ele fazia parte de uma igreja e fazia parte de um grupo lá que se chamava Embaixadores de Cristo. E que tinha saído da igreja lá. E daí ele estava falando isso com meu pai, né? Aí meu pai perguntou: e agora, você é o quê? Aí eu escutei e falei: é um embaixador de Satanás. Aí ele: não, está repreendido, eu que não sou embaixador de Satanás. Não. Disse: cara, não existe meio termo. Ou é lá ou é cá. Não, tem que ter um meio termo aí. Exatamente, é isso que o ímpio faz. A palavra de Deus diz que não existe um meio do caminho, não existe como amar dois senhores, como ter dois senhores. Mas o ímpio olha e diz: eu peco, eu erro, mas eu não sou um pecador tão grande assim. Eu não sou ruim, eu tenho boas intenções. Ou ele diz assim: mas todo mundo peca. Quem é o pastor para falar alguma coisa de mim? Ele também erra. Será que ele não erra? Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Usa de uma afirmação verdadeira para justificar um erro, para justificar a fuga da condenação. Irmãos, é assim que o ímpio encara a afirmação do Evangelho, de que ele é um transgressor da lei de Deus, de que ele não é vítima do pecado, ele é o culpado, ele é o vilão. Ele pecou, o pecado não chegou até ele e o tomou e o possuiu. Ele pecou, ele com suas próprias mãos quebrou a lei de Deus. É isso que a palavra de Deus diz. Nós não somos vítimas do pecado. Nós somos praticantes dele. Nós amamos o pecado, nós odiamos a Deus. É isso que a palavra de Deus diz. Não há um justo sequer, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que ame a lei do Senhor. Não há ninguém. E é assim que o ímpio encara esta verdade. Mas como é que o crente encara esta verdade? Como é que nós encaramos a verdade do Evangelho em que diz que todos pecaram, inclusive nós? Que nós não somos vítimas do pecado, nós somos praticantes dele. O crente é um indivíduo alcançado pela graça de Deus. É alguém que tem agora o desejo de ouvir a palavra de Deus. É alguém que olha para a palavra de Deus e vê o exemplo de Jesus e agora tem o desejo de obedecê-la, de obedecer, de ouvir o chamado de Cristo e obedecer. E esse indivíduo, essa pessoa que foi alcançada pela graça de Deus, ela ora e pede: Senhor, me ajude a obedecer a tua palavra. Me ajude a ser mais parecido com o Senhor. Me ajude a cumprir a tua palavra. No entanto, irmãos, parece que as reações do crente diante da verdade da sua condição como pecador não são muito diferentes das reações do ímpio. O crente, ou ele finge que não é com ele, eu, pecador, não, eu não, Bia, com certeza Bia. Ou também entra no samba, né? Está todo mundo nessa mesmo, está todo mundo no mesmo barco, é farinha do mesmo saco, todo mundo peca, eu peco também. Qual é o problema?
Ou a gente olha e encara, quando a gente está aqui, irmãos. Tem irmãos que estão aqui há uma década, há 10 anos, há 20 anos, quem sabe, que são crentes há 10, 20 anos. E essa é a mensagem do Evangelho, irmãos. Essa é a mensagem de Jesus, essa é a mensagem da palavra de Deus. E a gente escuta sobre pecado, sobre arrependimento. A gente já entendeu isso, mais do que o ímpio. Sim, porque para nós é pregado isso. E a gente está aqui. Mas, muitas das vezes, quando o nosso pecado é apontado, é condenado, ou a gente finge que não é com a gente, ou a gente finge, ou a gente tenta justificar com as nossas boas obras. Eu faço isso, mas eu faço isso. Eu dei esse deslize, mas tá, em compensação eu faço isso. Ou a gente finge que, ou a gente vai e segue a maré, dizendo, mas quer falar de mim, irmão? Tira, mais uma vez, uma afirmação verdadeira. Quer tirar o cisco do meu olho? Tire a trave do seu. Uma afirmação verdadeira, mas usada de forma egoísta. Usada com o objetivo errado. Irmãos, o que é que esse texto, o que é que essa palavra tem como objetivo? Nós estamos sempre, todos os dias, expostos à tentação das boas obras. A gente vem de uma série de sermões dos perigos do caminhar cristão. Está aqui um grande perigo. A tentação das boas obras. A tentação da justificação por merecimento. A gente fala sobre graça. A gente fala que a gente foi salvo pela graça. A gente canta sobre isso. Mas todos os dias nós somos tentados a sermos salvos pelo nosso mérito. Todos os dias nós somos tentados a usar as nossas boas obras. Todos os dias nós somos tentados a comparar a nossa bondade com a bondade do irmão. Todos os dias. E não usar da nossa bondade como um intuito de chegar ao irmão e ajudá-lo, e ensiná-lo, e corrigi-lo. Não, mas de dizer que eu mereço mais o céu do que meu irmão ali. Estou sendo abençoado, mas também olha o que eu faço. Olha o preço que eu pago. O irmão ali quer ser abençoado, mas ele não quer fazer o que eu faço. Porém, a verdade bíblica para nós é: todos nós somos culpados diante de Deus. Romanos 3,19, Paulo diz: ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus. Essa é a verdade de Deus para nós. Todos nós somos culpados. Essa é a verdade do Evangelho para nós. Nós somos culpados. Culpados da lei de Deus. E aqui parece até que a infância acabou, né? Parece que a situação ficou tensa, que pregação mais... Sei não, hein? Chama o missionário de volta. Se a história realmente acabasse aqui, se Paulo botasse um ponto final aqui e fechasse o livro, meu Deus, era fogo no parquinho. Referências. Era o fim, era game over. Aqui acabava tudo. Estávamos todos perdidos. Todos perdidos. O judeu, o grego, o gentio, o ateu, o crente, o bandista, o espírita, todo mundo. Aqui, realmente, é farinha do mesmo saco, todo mundo.
todos pecaram. E se a história acabasse aqui, aí sim, realmente, game over. Infância acabada. Porém, existe um outro lado da moeda. Assim como você pode usar uma verdade bíblica, inclusive, para um objetivo egoísta, para uma justificação de um erro. Você pode ouvir uma mentira disfarçada de uma verdade. Existe uma grande mentira que Satanás pode colocar no seu coração e coloca no coração do ímpio e cega o entendimento do ímpio. Alguém pode dizer que o evangelho é uma forma de reprimir o homem. A palavra de Deus nos diz em Romanos que Deus entregou aos seus próprios desejos aqueles que se desviaram dele, para que façam o que quiserem. E sim, essa é a pior coisa que Deus pode fazer por nós. É simplesmente nos abandonar na natureza pecaminosa. É simplesmente nos abandonar no mundo. Essa é a pior coisa que Deus pode fazer por nós. Porque aqueles que estão distantes de Deus e que vivem uma vida devassa, de pecado, estão acumulando para si, em suas cabeças, culpa e condenação, da qual serão castigados. Mas nós que fomos alcançados pela graça, nós que fomos alcançados pelo amor de Deus, não temos mais o medo da condenação de Deus. Nós que fomos alcançados pela mensagem do Evangelho, não temos mais o medo. Porém, o mundo pode pegar a verdade do Evangelho e contar uma mentira a respeito dele, a respeito desta mensagem. O mundo pode dizer que o Evangelho, que a igreja, que a pregação é uma forma do homem ser reprimido, dos desejos serem reprimidos, porque, na verdade, o normal é fazer aquilo que o seu coração mandar, é cumprir os desejos do nosso coração. É como se o Evangelho, assim como em uma propaganda, é como se o Evangelho criasse a ideia do pecado para vender a solução. Assim como a gente assiste uma propaganda de um novo produto, de um novo carro, de uma nova roupa, e aquela propaganda cria em nós, então, o desejo que a gente não tinha antes. A gente olha para um produto novo e diz assim, nossa, eu tenho falta disso aqui. E então agora eu preciso disso aqui. No final da propaganda, você não só quer, mas você entende que você precisa comprar aquele produto. Porque se você não comprar, você vai ser menos, você vai estar fora da moda, você vai estar fora do padrão, você vai estar desatualizado. E a mentira do mundo é dizer que o Evangelho cria a ideia do pecado para nos vender uma repressão, para nos vender uma solução para isso. Na verdade, o Evangelho não criou o pecado. Pelo contrário, o Evangelho comunica ao homem que ele pecou contra o seu Criador e precisa se arrepender. E ainda mais, o Evangelho nos apresenta um plano de salvação de Deus à sua criatura. Logo em seguida, aqui, Paulo diz que aquilo que a lei diz para aqueles que vivem debaixo da lei, para que todos se calem diante de Deus e sejam culpados diante dele. E logo em seguida, Paulo diz, no versículo 20, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Obedecer à lei de Deus não nos salva. Obedecer aos mandamentos não nos salva. Mas por quê? Como assim? Se você obedecer os 10 mandamentos, ainda assim você não será salvo. Porque, primeiro, a obediência à lei
não tem o propósito de nos salvar. Ser alguém que obedece à lei de Deus não tem o propósito de nos salvar, não consegue. Com a queda, a criação perfeita que Deus fez, ela foi manchada pelo pecado. Então agora, nós temos ódio da lei de Deus. Nós olhamos para a lei de Deus e não encaramos ela como o não mate, o não minta, o não adore outros deuses. Nós não encaramos ela como uma bênção. Nós encaramos ela como um peso, como uma tarefa a cumprir, como um preço a pagar para ser salvo. E Paulo diz, ninguém vai ser salvo por obedecer à lei. E logo em seguida, no versículo 21, Paulo diz, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Irmãos, o Evangelho é revoltante. O Evangelho é revoltante. Porque, de cara, ele nos acusa. Sim. Ele acusa a nossa quebra da lei. Ele nos mostra que nós somos culpados diante de Deus. E logo em seguida, ele nos apresenta um plano de salvação de Deus. E o plano de salvação é que ninguém será salvo por seus méritos. O plano de salvação é que ninguém será salvo por ter cumprido a lei de Deus. Ninguém será declarado justo diante de Deus por suas próprias boas obras. O Evangelho é revoltante porque a justiça recebida, a declaração de ser justo recebida não é fruto do pecador. O pecador não pode gerar para si a sua própria justiça. E a bondade gerada no novo convertido não faz digno de salvação. Hoje, eu e você estamos aqui, nós fomos tocados pela graça de Deus, alcançados por sua graça. E hoje, nós queremos ouvir a palavra de Deus. Hoje, nós paramos e dizemos, Senhor, me faz obedecer a tua palavra. E isso não nos faz dignos de salvação. O Evangelho é revoltante. O Evangelho é revoltante porque ele não nos dá mérito. Não há mérito na salvação. Todos, então, que foram colocados no mesmo saco. Todos que foram, então, chamados e declarados culpados. Todos que quebraram a lei de Deus. Todos, sem distinção, quebraram. Todos estes só podem ser salvos através de uma justiça que não é nossa, mas através da justiça de Cristo. Então Deus, em seu plano de salvação, envia o seu Filho que é santo, o seu Filho que é perfeito, o seu Filho que vem e cumpre a sua lei, que toma o nosso lugar na nossa morte. Havia para nós quebramos a lei de Deus e havia então para nós uma condenação. Havia uma morte. E seu Filho, então, toma a nossa morte e nos dá a sua vida. Essa é a mensagem do Evangelho. Nós vivemos não a nossa vida. Nós chegamos diante de Deus não pela nossa vida. Nós trilhamos um caminho que não foi aberto por nós mesmos. Nós trilhamos um caminho que foi aberto por Cristo. Nós recebemos uma salvação que não merecemos. Nós somos salvos, somos regenerados. Somos feitos uma nova criatura. E essa nova criatura agora não deseja mais as coisas do mundo, mas deseja as coisas de Deus. E desejar as coisas de Deus, ser uma nova criatura, não nos faz dignos de salvação. Nós temos sim, irmãos. E daí, Paulo, antecipando algumas perguntas, Paulo diz, então, o que é que nós vamos fazer? Vamos pecar.
Alguém pode dizer, então, que eu estou ensinando, vamos pecar para que a graça de Deus aumente. Se no pecado Deus age com graça e com misericórdia, então vamos pecar. Porque se o meu pecado não faz diferença nenhuma, se a minha vida, as minhas boas obras não fazem diferença nenhuma, então vamos viver cada um do seu jeito. Nós já fomos salvos. E Paulo diz, de maneira nenhuma. Nós devemos viver uma vida de santidade não para ser salvos, mas porque fomos salvos. Porque Cristo tomou a nossa morte, para que nós tomemos a sua vida. Cristo tomou a nossa cruz, para que nós tomemos a dele. O Evangelho é revoltante, porque não há mérito nosso. Ninguém chegará diante de Deus e dirá, Senhor, eu mereci estar aqui. Nossa, como deu trabalho chegar aqui. Mas eu me esforcei e eu paguei o preço. Não, ninguém. A não ser Cristo. Cristo chegará naquele dia e terá satisfação. Cristo olhará para o fruto do seu penoso trabalho. Cristo olhará para o fruto dos milhares e milhares que foram comprados pelo seu sangue e ficará satisfeito. Porque ele tomou para si, ele comprou para si povos de toda tribo, raça e nação, e os fez deles sacerdotes, nação santa, fez sua propriedade. Irmãos, e para encerrar, como aplicação, eu trago, não existem pecadores assintomáticos. Ninguém é vítima do pecado. Nós quebramos a lei de Deus. Nós pecamos contra Deus. Segundo, ninguém será declarado justo, ninguém será justificado por cumprir a lei. Ninguém. Ninguém. Papai do céu não é Papai Noel. Ele não dá presente aos bons meninos. Ele enviou o bom menino. E por conta desse bom menino que nos veio, nós temos a salvação. E por fim, a glória da salvação é única e exclusivamente de Cristo. Há uma frase do John MacArthur que diz, quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Essa festa não é em honra do pecador, mas é em honra do Salvador. Quando um pecador se arrepende, há festa no céu não é porque aquele ser é muito bom e agora ele foi resgatado, não, mas porque o sacrifício de Jesus é suficiente para salvar qualquer um, judeu ou grego, sem distinção. Há festa no céu porque o sacrifício de Jesus, o sangue derramado de Jesus, tem poder para transformar pecadores em santos homens de Deus. Essa é a festa no céu, essa é a glória de Cristo. A salvação reflete a glória de Cristo, não a nossa. Por fim, que possamos pedir a Deus que guarde nosso coração. Nós pecaremos e pecaremos muito, até Cristo voltar. Mas que nós devemos sim resistir ao diabo. Nós devemos sim buscar uma vida de santidade, porque nós já fomos salvos. Não há mais razão para ser escravo do pecado. Nós somos salvos pelo sangue de Cristo. Nós devemos viver uma vida por Ele. Nós devemos viver uma vida que se pareça com a dele. Não para sermos salvos, mas porque já fomos. Devemos ter cuidado com a tentação de usar das nossas boas obras para justificar a nossa salvação. Para dizer que a nossa salvação realmente faz sentido, porque nós somos bons, porque nós não somos. Amém? Que Deus abençoe a igreja.